Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 2, revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2021. Como você sabe, nesse quarto trimestre nós estamos estudando sobre as últimas coisas, né? Nós estamos estudando sobre o fim dos tempos, sobre escatologia na perspectiva da Assembleia de Deus, a perspectiva pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então, você que está chegando aqui, que vai assistir este nosso vídeo, essa nossa aula, e entender algumas questões divergentemente do que nós estamos expondo aqui, eu quero esclarecer que esta é uma perspectiva dispensacionalista. Existem aí as perspectivas aliancistas, nós somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, pré-milenistas. Você vai encontrar aí os amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, os pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, mid-tribulacionistas, enfim, existe uma diversidade de escolas escatológicas. A escola escatológica que direciona o nosso estudo aqui é a dispensacionalista. Lembrando que o EBDemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos. Nós temos as aulas em vídeo, aula em áudio, cursos para educadores cristãos e aulas em PDF. Nós temos o conteúdo prêmio, que são para os assinantes. Se você já é assinante do EBDemfoco.com, então você já tem acesso a esse conteúdo. Se você ainda não é assinante, torne-se assinante do EBDemfoco.com e você terá acesso aos slides em PowerPoint, aos estudos e sermões em PDF, a cursos diversos e ao curso básico de teologia. Acesse www.ebdemfoco.com. Se você já é assinante, você tem acesso a esse conteúdo. Se você ainda não é assinante, torne-se assinante para ter acesso a todo esse conteúdo e muito mais. Lembrando também que você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp, É só você salvar esse número e enviar uma mensagem com seu nome e sobrenome. Lembrando que o DDD é 94, DDD 94 98409 2869. Mande uma mensagem que o EBDemfoco.com estará retornando para você. Muito bem, então vamos lá. O texto do dia, 1 João capítulo 2, verso 18, diz: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O apóstolo João escrevendo e ele falando da última hora. E ele falando que haverá uma última hora, uma última hora mesmo, que o anticristo ele aparecerá. Mas nesse momento que nós consideramos já a última hora, também já tem muitos que agem de acordo com a vontade do anticristo, ou seja, sendo anticristos, sendo trabalhando ou agindo contra o evangelho, contra Cristo. Isso é uma prova de que nós estamos nas últimas horas. A síntese: ninguém sabe o dia em que se dará o arrebatamento da igreja. Esse dia não pode ser marcado, mas há consideráveis sinais que mostram a proximidade do dia do Senhor. Que, aliás, é importante a gente frisar, porque historicamente houve muitas pessoas e até denominações que defenderam datas específicas para a vinda de Jesus. Mas o que a Bíblia nos diz é que haverá sinais que nos mostrarão a proximidade da vinda de Jesus. Mas o dia exato nós não sabemos e não tem como saber. O texto bíblico da nossa lição é Mateus capítulo 24, verso de 1 a 14, óbvio. Eu aconselho você a estudar todo o capítulo de 24 de Mateus. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você faça aí o seu estudo. O professor tem a obrigação de fazer o estudo do texto bíblico, porque é a partir dele que se baseia todo o conteúdo da lição. E nesse caso, escatologia, você deve procurar outros textos bíblicos que vai referenciar esse tema. Nossa introdução.
Em breve o mundo será surpreendido com o desaparecimento súbito de um povo santo, né? O arrebatamento da igreja. O mundo será surpreendido. É importante nós destacarmos esta expressão, será surpreendido. Ou seja, o mundo não estará esperando o arrebatamento da igreja. Apenas os salvos verdadeiros estarão esperando o arrebatamento da igreja. O professor pode explorar isso aqui com seus alunos, que o mundo de fato será surpreendido, porque o mundo lá fora não vai estar esperando. Até mesmo muitas pessoas dentro das denominações, dentro das igrejas, não estarão esperando, estarão com medo, estarão desapercebidos, né? Tem até medo hoje de falar sobre a vinda de Cristo. Mas o certo é que o mundo não estará esperando, mas o povo santo estará esperando a vinda do seu Senhor. E após o arrebatamento da igreja, teremos a grande tribulação, né? Um período de dores nunca antes experimentado. Segundo a Bíblia, é um período que, se aqueles dias não fossem abreviados, muitos não suportariam, né? Então será um tempo pequeno, mas de uma grande tribulação, uma tribulação profunda que nunca antes foi vista no mundo. E olha que o mundo já passou por grandes tribulações em toda a sua história. Não sabemos o dia que se dará o arrebatamento da igreja, né? Já falamos sobre isso. Mas o professor deve sempre explorar isso com seus alunos. Mas Deus sempre avisa antecipadamente ao seu povo a respeito dos seus grandes feitos. E em relação à volta de Jesus não é diferente. E aqui o autor da revista, ele cita Amós 3:7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Óbvio que Amós falou isso aqui em um contexto específico e que a gente não toma isso aqui como uma doutrina, como um dogma, mas como um princípio. E qual é o princípio, irmão Mel? O princípio é que Deus já nos falou, porque ele já nos disse que a vinda do Senhor será precedida de sinais. E isto é o que o Senhor já nos falou, é só nós ficarmos atentos. Jesus falou a respeito dos sinais, sofrimentos, calamidades, tudo isso que vão acontecer antes do arrebatamento da igreja. Então, como princípio, o texto de Amós aqui não está fora de contexto, porque o Senhor, de alguma forma, revela os seus segredos para os seus servos. Ele revelou para os profetas, revelou para os apóstolos, e eles escreveram dizendo, o próprio Jesus citou e os apóstolos escreveram dizendo que a vinda do Senhor será precedida de sinais. E alguns destes sinais nós veremos aqui. O mestre comparou as tribulações a contrações que são sentidas pelas mulheres antes do nascimento de uma criança. Jesus disse que seria o princípio das dores. O Salvador alertou aos homens para que observem os sinais que antecedem a segunda vinda. Isso é importante, né? Porque muitas das parábolas e muitos textos bíblicos, tanto dos evangelhos quanto das cartas, nos fala sobre estarmos vigilantes, né? Estarmos preparados para o momento da vinda de Jesus. E aqui a gente também pode falar o seguinte, o professor pode falar o seguinte: além de estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo, Jesus virá para buscar a sua igreja através do arrebatamento, mas ele pode vir diariamente para muitos ou qualquer um de nós através da morte. Então, de qualquer forma, nós devemos estar sempre preparados para nos encontrarmos com ele. Alguns dos sinais que a Bíblia nos fala são catástrofes na natureza, o surgimento de falsos cristos e falsos profetas, guerras, fome, pestes. Estamos vivendo os momentos cruciais da história humana e a igreja não pode ficar indiferente. É, pois, momento de despertar, fazer escolhas corretas, pois o tempo do fim
se aproxima. Viu? Nós vimos ali no slide anterior, vou até voltar aqui para nós lermos, que a vinda de Jesus será precedida de sinais. Eu acredito que todos nós aqui já vimos, já presenciamos ou já ouvimos falar em algum momento, em algum lugar da Terra, alguns destes sinais. Catástrofes na natureza, surgimento de falsos cristos e falsos profetas, guerra, fome, peste. Tudo isso tem acontecido. Tudo isso nós estamos vendo acontecer. Por isso que o comentarista nos diz aqui nesse último slide: é, pois, momento de despertar, fazer escolhas corretas, pois o tempo do fim já se aproxima, né? Tudo aquilo que Jesus e os apóstolos disseram que aconteceriam como sinais da vinda de Cristo estão acontecendo. E tudo isso nos prova que ele realmente virá. Meu tópico: sinais da volta de Cristo Jesus. Catástrofes naturais. Os desastres naturais foram profetizados por Jesus no sermão profético de Mateus 24, como dos sinais dos últimos dias, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as potências do céu serão abaladas, terremotos em vários lugares, fomes, pestes, tudo isso estarão ali presentes, né? Nestes últimos dias, como sinais da vinda de Jesus. Já podemos ver alguns desses sinais cumprindo, né? Por exemplo, nós temos aqui terremotos em vários lugares, fomes, pestes. Quem sabe estas expressões aqui, sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as potências dos céus serão abaladas, estão reservadas para o fim, de fato, para as dores, de fato. Mas o início das dores, o princípio do fim, nós já vemos os sinais. No capítulo 24 de Mateus, vemos que Jesus, ao falar a respeito do fim, cita os dias da geração de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Por isso que eu falei lá no início, que o professor deve explorar com seus alunos, que o mundo será surpreendido pela vinda de Jesus. O povo santo estará percebido, estará esperando, mas o mundo será surpreendido. Por que o mundo será surpreendido? Por isso Jesus comparou a vinda, o seu arrebatamento da sua igreja, a sua segunda vinda, com os dias de Noé. Porque o que ele diz lá que as pessoas estavam fazendo quando Noé entrou na arca e o dilúvio veio? Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, negociavam, festejavam, ou seja, eles estavam vivendo para eles mesmos. Eles sequer se preocupavam com a possibilidade de um juízo, de um dilúvio. Na verdade, eles zombaram do velho Noé, como muitos hoje zombam de nós quando falamos que o arrebatamento da igreja é real, um dia ele irá acontecer, né? Muitos zombam, muitos estão vivendo para si mesmos, desapercebidos, mas o dia que Cristo voltar, e isso será certo, eles serão surpreendidos. Naqueles dias as pessoas estavam desapercebidas, vivendo suas vidas como se não houvesse o dia do juízo, né? Mesmo Noé pregando, mesmo Noé falando, Noé era um motivo de zombaria, mas eles estavam vivendo para eles mesmos. Ou seja, isso é importante a gente destacar, né? Quando você vê uma pessoa muito preocupada com as coisas desse mundo, muito preocupado consigo mesmo, olhando muito para si mesmo e esquecendo a palavra de Deus, essa pessoa não está esperando a vinda de Cristo. Jesus, falando a respeito da vinda do reino de Deus, declarou: onde estiver o cadáver, e aí se ajuntarão os abutres, né? E a explicação para isso é a seguinte: assim como os abutres agem com rapidez quando vem uma carniça ou um corpo sem vida, assim também quando as condições morais e espirituais da sociedade estivessem apodrecida, ele voltaria a este mundo trazendo juízo sobre os ímpios. Ou seja, você nunca verá os abutres pousando sobre e atacando um animal ainda em pé, andando, né? Vivo, andando. Quando começa a apodrecer, quando ele sente que não há mais vida, então é que ele entende que é o momento de pousar sobre aquele morto e então devorá-lo. A ideia é essa: Jesus não virá no momento errado, ele virá no momento certo. Assim como os urubus não se ajuntam para atacar um animal vivo que está andando, mas apenas quando ele já está morto,
Jesus só virá no tempo quando o limite, quando a porção deste mundo estiver completa, ou seja, como costumam dizer os teólogos, como diz meu querido amigo pastor Antônio Vitor, na plenitude dos gentios é que Jesus chegará, voltará. Ou seja, não será fora de tempo, será no tempo certo. Porventura não temos observado no momento atual uma devassidão moral como nunca antes vista? O Senhor avisou que haveria situações espantosas na terra, grandes terremotos, epidemias, pandemias como a Covid e a fome em vários lugares. Esses são alguns dos avisos divinos à população mundial. E a questão moral é algo muito interessante, né? Nós, historicamente, sempre houve, né, imoralidade, mas lugares por onde o evangelho passou, por onde o cristianismo foi bastante disseminado, hoje está se perdendo. Os Estados Unidos, por exemplo, é uma nação que teoricamente seria uma nação cristã. A Europa foi toda cristianizada e hoje estão mergulhados numa escuridão espiritual. Os Estados Unidos está cada vez mais caindo o índice de pessoas que se importam com Jesus. Na Europa, alguns estudiosos já consideram a Europa como um continente muçulmano e ateu, cristão apenas em terceiro lugar, o que já foi o continente mais cristão do planeta. Então, nós estamos vendo que esse abandono, esta libertinagem que o mundo está vivendo é, sem dúvida, sinais da vinda de Cristo. Aumento da rebelião e conflitos. Jesus mencionou também a respeito do rompimento da paz ao falar a respeito de guerras, rumores de guerra, nações contra nações e reino contra reino. O princípio das dores seria marcado por um crescente processo de rebelião e conflitos de todas as ordens. Às vezes você pode perguntar assim, mas guerra sempre houve. Mas você pode entender também que sempre houve uma nação predominante no mundo. Aí você pode dizer, mas Estados Unidos, Rússia, China, Israel, Inglaterra ainda são grandes nações que governam o mundo. Né? Mas nunca houve, como há agora, um índice de guerra entre as nações. Nunca houve, como há agora, um índice tão alto de guerra entre as nações. As guerras foram e são constantes em muitas nações. Em 2014, por exemplo, uma pesquisa realizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, entre 162 países, demonstrou que somente 11 países não estavam envolvidos em guerras e conflitos. Ou seja, quando é que isso aconteceu? Agora, nos tempos modernos. Atualmente, com o aumento do ódio, da maldade, da rebelião, temos visto também guerras e conflitos, não somente entre as nações, mas no meio das famílias, né? Em que a gente, às vezes, pode pensar assim, guerra entre nações, mas também guerra entre povos, guerra entre famílias, né? Os rumores de guerra, a essência do conflito está presente hoje em todos os lugares. Os casos de violência contra as mulheres e as crianças crescem a cada dia. A violência na vida familiar e social vem aumentando de maneira vertiginosa. Diante de tanta crueldade, podemos afirmar, o fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, a sociedade se tornou quase que hegemonicamente, homogeneicamente, melhor dizendo, uma sociedade violenta, uma sociedade bélica, que está sempre em conflito. E isso, sem dúvida, são sinais do fim dos tempos. O aumento da maldade dos conflitos, né? De certa forma, até já comentei sobre isso. O período que antecede a volta de Jesus será marcado por grandes tensões nunca vistas antes. Sabe por quê? A Bíblia tem a resposta. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Na verdade, vamos só fazer um comentário sobre esse texto aqui. Eu acredito que o comentarista se equivocou ao usar o texto de Apocalipse 12 e 12 para falar sobre o arrebatamento da igreja. Porque para a visão dispensacionalista, o capítulo 12 de Apocalipse se refere ao período da grande tribulação, não ao período da igreja. Então,
pode ter sido aqui apenas um equívoco na composição do texto, mas fora o texto bíblico que está colocado aqui de forma equivocada, fora do contexto, né, o período que antecede a volta de Jesus será marcado por grandes tensões, nunca visto antes, sim. Por isso, Jesus previu o aumento das ações diabólicas, como o aparecimento de falsos cristos e falsos profetas e perseguições aos crentes, além da multiplicação da iniquidade, né? Falsidade. As pessoas estão, mesmo dentro das igrejas, buscando alimentar a si mesmo, buscando satisfazer a si mesmo e não fazer a vontade de Deus. Atualmente temos visto o avanço da igreja, mas também o aumento das atividades satânicas na terra. Os grupos de satanistas têm aumentado em muitas partes do mundo, o que não representa nada em termos de condenação, porque a pessoa não precisa ser um adorador de Satanás para ir para o inferno, basta ele não ser um adorador de Cristo. Nos Estados Unidos há uma diminuição gradativa do número daqueles que creem em Deus, e no continente europeu a sociedade mergulhou no obscuro abismo do relativismo e ética moral e no materialismo, como eu acabei de falar. De modo geral, os homens estão mais perversos. Para comprovar tal verdade, basta assistir aos noticiários. O mundo jaz no maligno mais do que nunca, como diz o apóstolo João. Segundo tópico, mais sinais da volta de Jesus. O sofrimento e martírio dos cristãos. Jesus alertou aos apóstolos e discípulos sobre momentos de muito sofrimento e martírio, pois eles ainda não tinham padecido pela fé em Cristo, mas haveria um tempo em que teriam de enfrentar tormentos, prisões, mortes, além de serem odiados por todos. O escritor aos Hebreus também fala sobre isso, que os irmãos ainda não tinham chegado ao ponto de derramar sangue. Mateus 24, verso 9, Jesus diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O Evangelho de João diz que chegará um tempo em que as pessoas nos lançarão às prisões e nos matarão, dizendo estar fazendo um favor a Deus, fazendo a obra de Deus. Não é exatamente isso que os islâmicos fazem? Matam os cristãos, matam outras pessoas que não têm a mesma fé, né, que é geral, mais especificamente aos cristãos, e dizendo que nós somos hereges e que eles estão fazendo a obra de Deus. O tempo passou e os discípulos de Jesus continuam sofrendo perseguições. E aqui o professor deve explorar isso aqui com seus alunos, que Jesus veio na plenitude dos tempos para morrer, e ele voltará na plenitude dos tempos para resgatar a sua igreja. E a partir do momento que Jesus veio, ele veio trazer o evangelho da salvação. O evangelho da salvação veio fazer separação, como diz Malaquias, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E com isso, inevitavelmente, vai haver atrito. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, para que o professor deve explorar com seus alunos, o seguinte: nós, cristãos, não buscamos dias de conforto e facilidade para a pregação do evangelho até a vinda de Jesus. Isso é impossível, isso não é bíblico. A Bíblia nos diz que as coisas vão cada vez mais ficando difíceis. Como diz aqui o comentarista, o tempo passou e os discípulos de Jesus continuam sofrendo perseguições. Sofreram, continuam sofrendo e vão continuar sofrendo até Jesus buscar a sua igreja. Tomemos como exemplo o que vem acontecendo com os cristãos no Oriente Médio. Em 2010, os cristãos eram cerca de 13% da população, mas alguns anos depois esse percentual caiu para 4%. Essa queda se deve a uma ferrenha perseguição religiosa. Muitos têm sido mortos, atormentados, expulsos de seus lares, ou mesmo foram forçados a negar a fé. Aqui nós temos duas situações aqui, né? Nós temos aqui a situação da perseguição em si, né, que é bíblica, e nós temos aqui a questão do esfriamento do amor. E eu não estou falando do esfriamento do amor dessas pessoas lá, não. Estou falando do esfriamento do amor da igreja mesmo, que já não intercede, que já não entram em batalha espiritual para que o evangelho avance nesses lugares, né? Nós estamos muito acomodados, que aliás o professor deve explorar isso com seus alunos. Nós estamos muito acomodados. Quantos de nós oramos por esses cristãos em áreas de risco? Naquela famosa janelinha 1040 lá,
que a Missões Mundiais criou lá e outras agências missionárias sempre falam que são os lugares de maior dificuldade de pregação do evangelho. Quantos de nós realizamos orações ou jejuns, seja individual ou coletivo, por essas pessoas que estão nessas áreas? Ninguém. É muito raro. Então, além da perseguição ser muito severa, há uma falha da igreja, especialmente nos locais onde não há perseguição, que não estão batalhando por esses irmãos. Contudo, a perseguição religiosa aos cristãos não está restrita ao Oriente Médio, pois, segundo dados de algumas agências de notícias, no ano 2013, 100 mil cristãos foram mortos por causa de sua fé em diferentes partes do mundo. No ano de 2018, a morte de cristãos por perseguição religiosa aumentou 40% no mundo. E em 2020, 350 milhões de cristãos foram perseguidos em diferentes continentes, com diferentes tipos de perseguição. Inclusive aqui no Brasil, são perseguidos. Por exemplo, ultimamente, nesse ano de 2021, o Supremo Tribunal Federal proibiu que as igrejas visitem as aldeias indígenas para pregar o evangelho. Isso é um tipo de perseguição. Falsos profetas. Jesus alertou que nos últimos dias haveria o surgimento de falsos profetas. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Durante a história, muitos deles se levantaram, mas, sem dúvida, esse número tem aumentado significativamente na atualidade. Em nosso século, vários homens já afirmaram ser Jesus Cristo ou seu profeta e atraíram muitos seguidores. Não podemos nos esquecer de que Satanás é o pai da mentira e que ele está atuando na terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha só que interessante sobre os falsos profetas. Às vezes, por exemplo, eu acho que o comentarista se limita muito quando ele diz que muitos falsos cristos afirmando ser Jesus e muitos falsos profetas. Mas existem muitos falsos profetas que afirmam serem verdadeiros profetas. Homens e mulheres com doutrinas falsas, com doutrinas humanas, cheios de legalismo, que não um ultraje à mensagem da graça, à doutrina da graça, que faz com que a pessoa seja muito mais um escravo da religião do que liberto pela graça de Cristo. Isso também é uma forma de falso profetismo, de falso cristianismo, que estão levando as pessoas muito mais para o inferno do que terem o conhecimento de Deus. A igreja precisa estar alerta, pois estamos vivendo tempos trabalhosos. Se não vigiarmos, seremos enganados, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Timóteo 4:1 diz, né? Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. É coisa sinistra, meu amigo. Você, talvez, professor, não tenha o hábito, né? Estou falando para algum professor, não para todos, de pesquisar, de ler, de pesquisar na internet, de ler livros. Mas você não faz ideia das grosserias que as pessoas aprontam por aí. Por exemplo, interpretações equivocadas da Bíblia, de pessoas que dizem que... Esses dias eu estava assistindo na internet um camarada dizendo que não existe mais pecado. O outro dizendo que Jesus já veio, que foi em 70 na invasão de Jerusalém por Tito. Tanta heresia, tanta coisa maluca antibíblica que você não faz ideia. Isso só pode ser obra do diabo. E às vezes tem tanta gente procurando uma religião fácil, porque está preocupado em ser inserido e não em ser salvo, que acabam aderindo a estes, né? Então, e eu não estou falando de pessoas que não têm acesso à Bíblia, eu estou falando de pessoas que frequentaram igrejas por muito tempo e acabam se desviando e indo para esses locais. Então, precisamos estar atentos cada vez mais. O esfriamento, melhor dizendo, o esfriamento do amor. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Porventura não é isso que estamos vendo acontecer? Os dias que antecedem o arrebatamento da igreja serão muito difíceis, pois serão marcados pela falta de amor, de discernimento espiritual. Os falsos profetas enganarão a muitos, escândalos, traições, ódio e uma grande apostasia. Esse negócio do esfriamento do amor
é algo muito preocupante, né? Porque você cai numa situação de esfriamento mesmo e você não consegue se levantar. Então, todo cristão precisa estar muito, mas muito atento quanto a isso. Porque ele pode passar anos na igreja e ele vai entrando em um estado de letargia, de esfriamento espiritual que ele nem percebe. De repente ele morre e ele não se encontra no paraíso, mas no inferno. Ou de repente, no futuro, Jesus volta e ele não será arrebatado, mesmo permanecendo dentro da igreja, né? Mas morto, frio. Lembra do que diz Apocalipse? Tem nomes de que vive, mas está morto. Ou seja, congrega, dizima, oferta, ora, prega, canta, mas está morto espiritualmente. Nunca mais foi avivado, está morto. Eu não estou falando de avivamento de falar, de orar em línguas, não, profetizar, não. Estou falando de arder na alma, no coração, a presença de Deus, de buscar a santificação, de desejar a santidade, de lutar contra o pecado. É disso que eu estou falando, desse tipo de avivamento. Muitas pessoas estão com fama de vivo, mas está morto. Os homens estão vivendo em rebelião contra o altíssimo, em profundo desamor, fazendo a vontade da carne e dos seus próprios pensamentos. Muitos crentes estão vivendo segundo os prazeres deste mundo e dizendo ser crente, mas como bem diz lá João, escrevendo lá, se eu não estou enganado, a Laodiceia, tem famas de que está vivo, mas está morto. É morto. Eles querem chegar ao topo, desejam fama e dinheiro a qualquer custo e não pensam muitas vezes nas consequências de suas escolhas erradas. Estes já perderam o primeiro amor por Jesus Cristo e pelo próximo. O prazer propiciado pelo pecado e as obras da carne pode até ser agradável, porém no fim de todas as coisas haverá o juízo de Deus. A recompensa pelo pecado será sempre a morte. Muitos crentes precisam saber onde caíram, se arrependerem de seus pecados e novamente retornarem ao primeiro amor, como diz Apocalipse 2, 4 e 5, para que não fiquem com o nome de vivo, mas estando mortos. Terceiro tópico, Jesus fala a respeito da vigilância. Estarmos atentos, sempre alertas, que aliás, boa parte das parábolas de Jesus fala muito sobre vigilância. Jesus falando a respeito da vinda do reino de Deus, declarou: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo, né? E o comentarista faz aqui uma rápida dissertação sobre o texto, né? Ele estava nos alertando a respeito da necessidade de estarmos vigilantes acerca da segunda vinda. A primeira ação mencionada no texto de Marcos 13:33 é olhar, do grego blepo, que significa perceber ou estar sobre aviso. Ou seja, você está percebendo o que está acontecendo no mundo? Onde é que está? Em que mundo você vive? Vamos falar assim, numa linguagem que nós estamos acostumados. Em que mundo você vive? Você está percebendo como o mundo está? Você está percebendo que as profecias estão se cumprindo? Você está percebendo que os sinais estão aparecendo? Era isso que Jesus está dizendo. Olhem, percebam, vejam. Vocês estão vendo isso acontecer? Estão. Segundo, muitos estão dormindo o sono da indiferença. Temos que reconhecer que é tempo de sairmos do marasmo da fé e nos voltarmos para os pés do Senhor em oração. A vigilância é fundamental para a manutenção de um padrão de espiritualidade saudável e que agrada a Deus. O Senhor Jesus enviou uma carta à igreja de Éfeso, exortando-a que se lembrasse de onde havia caído e voltasse a fazer o que era correto. Ainda é tempo de se arrepender e recomeçar uma vida santa com Jesus. Sempre vigiando. A segunda ação mencionada por Jesus em Marcos 13:33 é vigiar. A primeira foi olhar, né? Estar atento. Você sabe o que está acontecendo? Vigiar, agupneo, o qual pode ser traduzido também como estar ou permanecer acordado, estar atento, pronto, cuidadoso. Eu gosto muito da ideia de vigiar, de estar pronto, preparado. Né? Preparado. Você está olhando? Está percebendo o que está acontecendo? Está preparado para na hora que o noivo chegar você ir com ele? Esses são pontos importantes
que a gente precisa discutir, o professor precisa discutir com seus alunos. A vigilância foi amplamente mencionada por Jesus no sermão profético e também nas parábolas, né? O mestre nos mostra que existe uma recompensa para quem é vigilante, a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Aqueles que são displicentes também serão recompensados, mas passarão a eternidade longe de Deus. Como disse Daniel na sua profecia, naquele dia ressuscitarão uns para a vida eterna, para o prazer eterno, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas todos serão recompensados. Não se distraia com os prazeres deste mundo. Não troque as bênçãos eternas por experiências e prazeres momentâneos. Nós precisamos aprender a olhar a eternidade, a contemplar a eternidade, né? Lembro muito de Leonard Ravenhill, de um grande pregador. Ele era britânico, né, inglês, mas teve boa parte do seu ministério nos Estados Unidos, onde ele sempre falava que a vida deveria ser vivida à luz da eternidade, porque o que nós vivemos aqui é pequeno demais diante daquilo que a eternidade nos reserva. Sempre em oração. A última ação determinada por Jesus no texto de Marcos 13:33 é orar, proseuchomai. Orar é entrar como filho na sala do trono de Deus e falar diretamente com o Todo-Poderoso. Orar é estar diretamente conectado com o Senhor do arrebatamento, né? Não há nada melhor do que desfrutar da presença de Deus por intermédio da oração. Então, aqui está em Marcos 13:33, três princípios ou três aspectos importantes que o cristão deve viver nesses últimos dias. Estar atento, estar percebendo o que está acontecendo, vigilante, ou seja, preparado, orando em contato com o Pai, mortificando a carne, vivendo em santidade. É difícil desassociar oração de santidade. Então, uma vez que a gente fala de estar sempre orando, é estar sempre em contato com Deus, sempre buscando a santificação. O Senhor se agrada quando seus filhos buscam a sua presença e não somente os seus presentes. Infelizmente, nós temos aí umas falsas doutrinas onde as pessoas são ensinadas a buscarem coisa de Deus, mas não a buscarem a Deus. Eu sempre me lembro de Moisés, quando estava no deserto, e Deus disse: Moisés, eu não vou mais com vocês, mas o meu anjo vai acompanhar vocês e garantir a entrada de vocês na terra de Canaã. Mas eu não vou mais. E Moisés responde: Senhor, se o Senhor não for, eu também não vou. Porque não há bênção nenhuma que seja mais importante do que a presença de Deus. Não há presente maior do que a presença do presenteador. Mas, infelizmente, muitos cristãos estão se contentando com as bênçãos e não com o abençoador. Nossa conclusão. O Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias em que vivermos aqui na terra até a consumação dos séculos. No arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o Senhor. Nossa comunhão com Ele será total, completa e o veremos como Ele é. Os sinais são alertas divinos para não ficarmos aqui quando a trombeta de Deus soar e Jesus vir buscar a sua noiva. Muito bem, nós estamos então chegando aqui ao final do nosso comentário, lembrando aí que nós falamos sobre os sinais da vinda de Jesus. E eu gosto muito do que nós discutimos no terceiro tópico sobre estarmos olhando, percebendo o que está acontecendo, estarmos vigilantes, preparados e orando em comunhão com Deus, em santificação. Quem estiver assim, quando o noivo voltar, certamente subirá com a noiva. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde até a próxima, se Deus quiser.